No Tribunal Distrital Rural do Condado de Chester, Gary Lee Fellinbaum e sua namorada Gillian Tate, com quem vive, dispensam audiências preliminares no caso do assassinato do filho de 3 anos de Tate, Scott. Segundo o promotor, ele morreu em 4 de novembro devido à tortura sistemática. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre um garotinho e seu irmão mais velho que foram brutalmente espancados enquanto outros adultos apenas observavam e não faziam nada para ajudá-los. Então, um dia tudo foi longe demais e um desses meninos perdeu a vida. Esta é a história de Scotty McMillan. Scott McMillan nasceu em 26 de janeiro de 2011, no condado de Chester, Pensilvânia, filho de sua mãe Gillian Tate e de seu pai Lauren McMillan. Ele era um menino feliz e doce que adorava cantar, Thomas e seus amigos, e sua cor favorita era verde. Ele também tinha um irmão mais velho chamado Ryan, a quem ele adorava e admirava. Os pais de Scott se separaram em 2013 e, após isso, seu pai Lauren mudou-se para outro estado, raramente vendo os filhos. A mãe do garotinho, Gillian, que era conhecida por sair frequentemente para beber, festas e raves, logo também começou a procurar um sugar daddy para cuidar dela. Mas, apesar desse comportamento, a família dela dizia que ela realmente parecia amar Scott e Ryan. Por volta de setembro de 2014, Gillian, que trabalhava em um Walmart próximo, conheceu um homem chamado Gary Fellinbaum, que também trabalhava lá. Então, apenas algumas semanas depois de se conhecerem, em outubro de 2014, Gillian levou seus 2 filhos e se mudou para a casa onde Gary morava com sua esposa separada, Amber Fellinbaum, e a filha deles de 11 meses. Os 6 agora moravam em uma casa móvel em West Calm Township, condado de Chester, a cerca de 56 quilômetros a noroeste da Filadélfia. Logo após a mudança, uma amiga de Gillian a viu trabalhando no Walmart e comentou que ela parecia não se importar mais consigo mesma. Isso provavelmente porque as coisas em casa começaram a piorar muito rápido. Na noite de 4 de novembro de 2014, a esposa de Gary, Amber Fellinbaum, fez uma ligação para o 911 relatando que o pequeno Scott não reagia em sua casa. Seu corpo sem vida foi encontrado pelos paramédicos e, em seguida, ele foi levado às pressas para o hospital. Scott estava em uma condição tão horrível que, quando foi levado para a pronto-socorro, as enfermeiras, que normalmente viam muitas coisas terríveis, choraram. Infelizmente, o menino de 3 anos não resistiu e faleceu pouco depois. Ele tinha hematomas significativos por todo o corpo e sangue saía do nariz dele. Quando as autoridades foram revistar o trailer onde Scott morava com a mãe e o irmão, conseguiram encontrar apenas uma foto do menino. Eles também descobriram um chicote improvisado tipo gato de 9 caudas, uma haste de cortina de metal dobrada e uma tira de alumínio, todos usados na tortura implacável da criança. Além disso, foram encontrados buracos nas paredes do trailer, contra os quais se acreditava que a cabeça do garotinho havia sido batida com força. A mãe de Scott, Gillian, acabou admitindo às autoridades que tanto ela quanto seu namorado Gary haviam abusado do pequeno Scott. Ela relatou como riram enquanto o menino de 3 anos era pendurado pelos pés, de cabeça para baixo e chicoteado. Eles também o agrediram com uma frigideira e, por fim, o espancaram até a morte. Isso já vinha acontecendo desde que eles se mudaram para o trailer com Gary e a esposa dele. Mas as surras e a violência contra o menino só aumentaram nos últimos dias de vida dele. Foi ao longo de um período de 3 dias que Scott foi espancado até a morte. Ele foi socado no rosto e no estômago, atingido com um chicote caseiro, amarrado a uma cadeira e espancado, açoitado com uma barra de metal, pendurado de cabeça para baixo e agredido, e sua cabeça foi arremessada contra a parede. No dia anterior à morte de Scotty, ele acordou e não conseguiu comer seu café da manhã de torrada com canela, continuava cuspindo.
Isso irritou Gary, então ele e Gillian tentaram forçar o menino a comer, mas ele ainda assim não quis, ou provavelmente simplesmente não conseguia. Gary então ficou ainda mais irritado e começou a dar socos no rosto e no estômago de Scott. Gary e Gillian então o levaram para o quarto, onde continuaram a socá-lo. E em determinado momento, Gary levantou Scott pelas costas e o jogou contra a parede. Ao acordar no dia seguinte, o menino de 3 anos estava com o rosto muito vermelho e inchado. Mais uma vez, ele não conseguiu tomar café da manhã, e Gary achou que isso era falta de respeito. Então deu um soco tão forte no rosto dele que ele caiu da cadeira. Gary então colocou Scott de volta na cadeira e o amarrou com fita isolante enquanto ele se contorcia. Então ele começou a socar o menino de 3 anos novamente, o que fez com que ele vomitasse e ficasse sem reação. Então Gillian e Gary pegaram Scott e o colocaram no chuveiro na tentativa de reanimá-lo. Os dois o deixaram lá por 30 minutos até perceberem que não funcionava. Portanto, eles decidiram tirar Scott do chuveiro e colocá-lo em um colchão de ar parcialmente inflado. Depois disso, o casal maligno saiu do trailer para procurar um carro e depois buscar uma pizza para o jantar. Quando eles voltaram, Gillian e Gary disseram que Scott ainda não respondia. Então o casal decidiu que era uma boa ideia simplesmente fazer sexo. E depois Gillian decidiu tirar um cochilo. Depois de acordar por volta das 19h30, Gillian descobriu que seu filho ainda não respondia. Então ela gritou para alguém ligar para o 911. De acordo com Gillian, seu namorado Gary implicava mais com Scott do que com o irmão mais velho, que tinha 6 anos, porque, ao contrário do irmão, Scott ainda tentava resistir. E aparentemente, como um completo doente, Gary gostava disso. Agora, o irmão mais velho de Scotty, Ryan, a quem o casal permitia bater em Scotty, também apresentava sinais de abuso e foi levado para a tutela do Estado na época da morte do irmão. Gary Fellinbaum foi preso e recebeu 16 acusações separadas relacionadas à morte de Scott, incluindo assassinato em primeiro e terceiro grau, homicídio, colocar em risco o bem-estar de uma criança, agressão e exposição imprudente a perigo. A mãe do menino, Gillian Tate, enfrentou 15 acusações, incluindo assassinato. Tanto ela quanto Gary tiveram fiança negada, e a promotoria anunciou pouco depois que buscaria a pena de morte. A esposa separada de Gary, Amber, que também morava na casa, foi acusada de colocar a criança em perigo e ficou detida sob uma fiança de $500 mil. Amber contou aos investigadores que só ficou sabendo do que estava acontecendo na casa cerca de 2 semanas antes, quando viu Gary bater em Scott. Isso aconteceu depois que o garotinho não respondeu a ele, e ele se sentiu desrespeitado. Ela também disse que tinha visto Gary e Gillian batendo no menino com uma frigideira verde dias antes de sua morte. E ela tinha testemunhado Gary prendendo Scott a uma cadeira com fita adesiva e depois espancando-o, mas ela não fez nada para impedir. A questão é que as autoridades nem acreditavam que drogas ou álcool tinham alimentado a violência contra Scotty. Em vez disso, eles acreditavam que tudo aconteceu porque Gary se sentiu muito desrespeitado pelo menino de 3 anos. De acordo com o irmão mais velho de Scotty, na escola de Ryan, Rainbow Elementary, não havia sinais de que ele estava sendo maltratado. No entanto, na época da morte de Scotty, Ryan não ia à escola havia cerca de 2 semanas. Funcionários da escola dele disseram que foram à casa onde achavam que os meninos moravam, dias antes de Scott morrer. Foram verificar porque Ryan não estava indo à escola. No entanto, a mãe deles, Gillian, nunca atualizou o endereço com a escola quando eles se mudaram para a casa de Gary e Amber, o que significa que a escola só tinha o endereço anterior da família. Então, quando foram procurá-los, ninguém atendeu a porta e eles apenas deixaram uma carta. Nada mais foi feito. Em abril de 2017, a mãe de Scott, Gillian Tate, se declarou culpada de homicídio em terceiro grau e conspiração para cometer homicídio em primeiro grau. Em troca da retirada da pena de morte, ela concordou em testemunhar contra seu agora ex-namorado, Gary, durante o julgamento dele. Enquanto estava no tribunal, Gillian afirmou que não tinha desculpa para seus crimes e aceitou a responsabilidade pela morte de Scott.
No entanto, ela também afirmou que seu namorado Gary tinha se aproveitado dos problemas mentais dela, a mantinha privada de sono e a mantinha praticamente como uma prisioneira em sua própria casa, ou na casa dele. Gillian disse: "Eu realmente queria minha vida de volta. Se não tivesse conhecido Gary, meu filho Scott ainda estaria vivo. Sinto muito e queria poder desfazer tudo. O que para mim não soa como se ela estivesse assumindo responsabilidade, porque ela ainda poderia ter conhecido Gary e protegido seus filhos quando percebeu que ele era um verdadeiro monstro. Isso é culpa dela." Na audiência de sentença, Ryan, filho mais velho de Gillian, escreveu uma carta lida em voz alta para a mãe. Dizia: "Querida mãe, em novembro de 2014, você, Gary e Amber estavam presos em uma casa de tortura. A tortura eram vocês. As vítimas éramos eu e Scott. Scott foi morto. Eu fui espancado. Você foi a pior mãe que já conheci. Você apenas assistiu a gente se machucar. Eu queria que você nunca tivesse conhecido Gary. Ele é realmente mau. Ele quase me matou. Você é a razão pela qual Scott foi morto. Eu achava que os pais deveriam nos proteger. Agora você está na cadeia pelo seu castigo." Como punição pelo maltratamento de Gillian Tate aos dois filhos, assim como pela morte de um deles, a mãe foi condenada a 42 anos de prisão, a 94 anos de prisão estadual. E Gillian nunca precisaria testemunhar contra Gary, porque, apenas alguns meses depois, ele se declarou culpado pelo assassinato de Scott, além de culpado por agressão agravada por espancar seu irmão Ryan. Embora, em uma de suas audiências no tribunal, Gary tenha tentado alegar que só havia dado palmadas nos meninos e que Gillian e Amber eram as responsáveis por causar os ferimentos graves. Gary recebeu prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Então a última dos três adultos, a esposa separada de Gary, Amber, também iria a julgamento. Ela também se declarou culpada e foi condenada a uma pena de 6 anos e meio a 16 anos de prisão. Ao se dirigir ao juiz, Amber não tentou minimizar sua culpa no que aconteceu com Scott. No entanto, ela disse que havia sido abusada pelo marido e que, desde sua prisão, tomou medidas para receber aconselhamento e começou a direcionar sua vida para a fé cristã. Após a morte de Scott, pessoas que souberam sobre seu irmão mais velho, Ryan, enviaram milhares de dólares para ajudá-lo a reconstruir sua vida e um fundo fiduciário foi aberto para ele. No entanto, os pais adotivos do menino, sua tia paterna e o marido dela, disseram que ao longo dos anos ainda não viram um centavo desse dinheiro. A tia pensava que os fundos eram para ajudar o menino na recuperação nos primeiros anos. Mas os co-curadores não lhe dão um centavo para nada agora e dizem que, na verdade, é para o fundo universitário do menino. Uma vigília à luz de velas foi realizada para Scott McMillan após sua morte, com pessoas reunidas em frente à igreja Gateway em Parkersburg para lembrá-lo. Scott foi posteriormente sepultado em uma cerimônia privada e bonita na quarta-feira, 12 de novembro de 2014. Ele foi então enterrado em um caixão do trenzinho Thomas, no cemitério Northwood, no condado de Chester, Pensilvânia. Bem, obrigada por ouvir a história de Scott hoje. O que será que a mãe dele, Gillian, estava pensando? Ela não só se mudou para a casa de Gary, junto com a esposa e o filho dele, poucas semanas depois de conhecê-lo, como também continuou lá depois disso. Ele supostamente começou a maltratá-la, e claramente maltratava os dois filhos dela, que ela dizia amar. Acho que é bem óbvio que isso aconteceu porque ela não amava os filhos e estava mais preocupada em ter um homem na vida dela, o que é uma história que ouvimos com muita frequência. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso de mim, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também, assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau. Obrigada a todos os apoiadores do Mundo Cruel. Agora tem ainda mais conteúdo de Mundo Cruel no Patreon. Então dá uma olhada em patreon.com/Mundo Cruel ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso.
Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.